Você já sentiu que as tempestades da vida ficaram tão fortes que parecia que o próprio Deus estava dormindo no seu barco? Em Mateus 8, Jesus desce do monte e entra na vida prática, onde a dor e o medo acontecem. Hoje, vamos ver leprosos sendo purificados, um oficial romano que surpreendeu o próprio Jesus com sua fé, e o momento em que uma simples palavra acalmou um mar em fúria. Se você precisa de um milagre ou de uma palavra de autoridade sobre a sua situação, este capítulo foi escrito para você. Respire fundo e contemple o poder daquele que governa tudo. Vamos meditar em Mateus, capítulo 8. Os sinais do reino. Jesus purifica. Quando Jesus desceu da montanha, grandes multidões começaram a segui-lo. Eis que um leproso aproximou-se e ajoelhou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, se queres, tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fique purificado. No mesmo instante, o homem ficou purificado da lepra. Então Jesus lhe disse: Não conte isso a ninguém. Vá pedir ao sacerdote para examinar você e depois faça a oferta que Moisés mandou, a fim de que seja um testemunho para eles. As fronteiras do reino. Jesus estava entrando em Cafarnaum, quando um oficial romano se aproximou dele, suplicando: Senhor, meu empregado está em casa, de cama, sofrendo muito com uma paralisia. Jesus respondeu: Eu vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também obedeço a ordens e tenho soldados sob minhas ordens. Eu digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. E diga ao meu empregado, faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu garanto a vocês, nunca encontrei uma fé igual a essa em ninguém de Israel. Eu digo a vocês, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino do céu junto a Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados nas trevas exteriores, onde haverá choro de ranger e dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vá, e seja feito conforme você acreditou. E nessa mesma hora, o empregado do oficial ficou curado. Ser livre para servir. Jesus foi para a casa de Pedro e viu a sogra de Pedro deitada com febre. Então Jesus tocou a mão nela e a febre a deixou. Ela se levantou e começou a servi-los. Jesus é o servo de Javé. À tarde, levaram a Jesus muitas pessoas que estavam possuídas pelo demônio. Jesus, com a sua palavra, expulsou os espíritos e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías.
Ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Exigências para seguir Jesus. Vendo grandes multidões ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem. Então o doutor da lei se aproximou e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro, que era discípulo, disse a Jesus: Senhor, deixa primeiro que eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Jesus é o Senhor das situações. Então Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande agitação no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque estamos afundando. Jesus respondeu: Por que vocês têm medo, homens de pouca fé? E levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram admirados e disseram: Quem é esse homem a quem até o vento e o mar obedecem? Jesus desaliena os homens. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, foram ao encontro dele 2 homens possuídos pelo demônio. Saíam do meio dos túmulos e eram muito selvagens, de modo que ninguém podia passar por esse caminho. Então eles gritaram: Que é que há entre nós, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia ao longe uma grande manada de porcos que estava pastando. Os demônios suplicavam: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Podem ir. Os demônios saíram e foram para os porcos. E eis que toda a manada se atirou o monte abaixo para dentro do mar e morreu afogada. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Vendo-o, começaram a suplicar que Jesus se retirasse da região deles. A pergunta dos discípulos no barco ainda ecoa hoje: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ele é o mesmo que está no seu barco agora. Se você crê que a autoridade de Jesus é capaz de acalmar qualquer tempestade na sua vida, escreva nos comentários: Acalma o meu mar. Não esqueça de compartilhar esta meditação com alguém que se sente naufragando. Que a mão poderosa de Cristo te alcance hoje. Nos encontramos no capítulo 9 de Mateus.